Então, mais do que a própria substância. Doutor Félix, como é que é avaliado pelo neurocirurgião o uso do cannabis? Não, o cannabis, quando bem aí que está o negócio, é bem indicado a utilização do cannabis, hoje é extremamente benéfico. Você vê crises de dores de cabeça que só resolve com o cannabis. E aí você está melhorando a qualidade de vida do paciente. Muitas vezes as pessoas, nossa, vou gastar uma ampola, 5 mil reais, como você falou, para melhorar a dor de cabeça, mas essas dores de cabeça, elas são o quê? Elas são incapacitantes para muitos pacientes. Sim. E aí a pessoa ela entra em depressão, aí começa a ter uma dissociação familiar. Então, eu sou a favor, como a Natália falou, eu ganho na justiça isso. É favorável. Tudo que é para o bem do Sim. paciente é favorável. Tudo que é para o bem do paciente. Até uma medicação que não tenha, por exemplo, a aprovação da Anvisa, mas já tem um FDA e, enfim, o médico, como o doutor atende também fora. Ai, poxa, esse medicamento seria muito importante para esse paciente, nesse caso aqui no Brasil. A justiça consegue essa liberação ou não? Olha, em casos extremos, em casos extraordinários, assim, tem que ser em casos extremos. Tem o tema 16 do STF, que diz que assim, planos de saúde e o SUS não são obrigados a fornecer medicamentos que não estão, na verdade, registrados na Anvisa. O que você precisa é de uma documentação médica robusta, explicando o porquê desse tratamento, mas tem que ser uma documentação médica robusta. Não pode ter alternativa no SUS de outro tratamento e precisa ter evidências científicas de que esse medicamento funciona para aquele tipo de doença. É bem complexo, né? Ou então você precisa provar que ele está há muito tempo no Conitec esperando aprovação para utilização no Brasil e não aprova, entendeu? Entendi. Então tem que ser casos assim, você consegue, mas são casos que têm um rigor legal grande. Não dá para entrar numa aventura jurídica, Sim. entendeu? E acho que é angustiante para o médico, né? Saber que tem algo ali que vai ajudar ou até solucionar o problema e esbarrar com essas questões, né? O grande problema é quando você se depara com doenças de evolução rápida ou progressiva que você sabe que você pode mudar com isso. Aí imagina um paciente, olha, eu posso ser curado ou minha vida pode ser bem prolongada se eu tiver acesso a esse medicamento e não consigo. Eu olho o desespero da Sim. pessoa. Então, Doutor, então o senhor me dá o gancho para a gente entrar em Alzheimer e Parkinson. E várias descobertas estão sendo feitas, são doenças progressivas, doenças que, imagina, quem não, né, Ju, não tem um familiar, um amigo, a mãe de um amigo, alguém que não passa por essas duas doenças, especialmente no caso do Alzheimer, né, passamos os tempos. Como que a medicina está tratando isso agora, pra, pelo menos assim, não tem cura ainda, mas para interromper o processo, dar mais qualidade de vida? E juridicamente, doutora Natália, como é que está funcionando isso na justiça com esses novos tratamentos, começando com o doutor Ferro? Então, mas o Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer você tem, é uma doença, isso que é importante determinar. O Alzheimer é a principal causa de demência. Demência é uma doença degenerativa. Hoje é o Alzheimer que não tem cura. Você tem um fator genético, a transmissão genética, é o Alzheimer do jovem, do adulto jovem, e tem o Alzheimer do idoso. São coisas diferentes, evoluções diferentes, ambos não têm cura. E tem outras causas de demência que também são que as pessoas dão diagnóstico de Alzheimer e que não são Alzheimer, que são altamente tratáveis. A segunda maior causa de demência, por exemplo, são múltiplos infartos. São pequenos AVCs que vão ocorrendo ao longo da vida. Você tem um grande AVC, que você tem uma manifestação motora, sensitiva, visual, mas você tem pequenos AVCs que vão ocorrendo ao longo da vida e depois dos 70 a 80 anos ela começa a se manifestar. E que são pessoas que você pode mudar o curso também.
Então, tanto o Alzheimer quanto essas doenças vasculares, por exemplo, o grande tratamento hoje para o Alzheimer, você tem medicação de acordo com o tipo de Alzheimer para prolongar a vida do indivíduo. Prolongar a vida não, promover a qualidade de vida. Sim. É diferente você manter a vida e manter a qualidade. Neuro, qual é a diferença da neuro em relação às outras especialidades? É a qualidade da vida do indivíduo. Então, hoje, quando você pensa numa cirurgia, por exemplo, o tumor cerebral, por exemplo, ele não se espalha para o corpo, mas ele invade áreas que afetam sua qualidade de vida. É aí que a doença ganha. A doença não ganha por espalhar, por falir os órgãos. Ela ganha quando ela começa a afetar a sua qualidade de vida. Então, Alzheimer, tudo que envolve demência, você tem que fazer um estímulo social do indivíduo. A socialização do indivíduo. E quando ele tem a doença, o que ele faz? Ele se retrai. Sim. Então, você leva atividades de jogos, põe em clubes. Esse indivíduo que o grande tratamento para o Alzheimer é isso aí. É o estímulo da memória, jogos, tratamento. Hoje, o principal tratamento é tratamento psicológico. É o psicólogo especializado que determina o tratamento, não é mais o médico. O médico, ele vê a parte medicamentosa. Sim. Mas a equipe multidisciplinar é que faz a diferença. É a mesma coisa, quando você faz uma reabilitação hoje, o indivíduo tem um déficit motor. Tratar com um fisioterapeuta indo numa clínica fazer movimento é uma coisa. Ele ir para um centro de reabilitação, por exemplo, o Simon Toro, a ACD, o Kubitschek, o Sara Kubitschek, é outro tipo de resposta. Então, também, o acesso que ele tem ao tratamento vai discernir o quanto ele vai melhorar. Então, por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas não divulgam no Brasil. O que difere a medicina no Brasil da medicina nos Estados Unidos? Em termos médicos de agressividade, de cirurgia, até o Brasil, na minha opinião, é superior. Eu conheço muitos Estados Unidos, né? O Brasil é superior. São Paulo é superior. Agora, o que os Estados Unidos ganham dos outros? É o processo ao redor da medicina. Multidisciplinar. Multidisciplinar é a reabilitação. É a reabilitação. Por exemplo, eu peguei um paciente de um juiz de um país que envolve o mundo, aí ele veio para o Brasil operar. Ele quis fazer a reabilitação e se sentiu bem no Luci Montoro. O cara ficou encantado com o Luci Montoro. Então, só que é pouco divulgado. Então, você muda a história de vida desses pacientes. Dependendo do tipo de tratamento a que você tem acesso. E é aí que entra o papel da justiça, garantir acesso aos tratamentos necessários para o bem-estar do paciente, entendeu? No âmbito multidisciplinar, que no caso Também, uma reabilitação entra nesse também no âmbito, né? âmbito multidisciplinar. Porque às vezes, eu consegui fazer a cirurgia, mas eu preciso da reabilitação. Você não tem. E não tem, aí fica pela metade. É a mesma coisa, um tumor. O indivíduo tem a cirurgia, mas ele não tem a radioquímica. A evolução fica incompleto. E aí que a evolução é ruim. É essa, muitas vezes, a diferença que você vê o setor privado e o setor público. Por exemplo, o SUS no Brasil, ele é bom, ele é muito bom. O setor público no Brasil, ele é muito bom. É a forma como você... E elogiado aqui. Então, o problema é como ele é gerido. É esse o negócio. Por exemplo... A gente tem o melhor Hospital das Clínicas, um dos melhores hospitais do mundo. Não, por exemplo... É só coisa de excelência. Por exemplo, os professores da Unifesp, onde eles estão? Estão no Einstein. Então, o mesmo paciente que não tem 1 centavo, ele é tratado pelo mesmo profissional do principal hospital do país. Então, é essa o negócio. Muitas vezes o paciente nem sabe que o cara é a referência. E ele é tratado. Então, o que precisa mais, aí que entra o papel da mídia. Aí sim cobrar dos hospitais, do SUS, a excelência. O SUS no papel é o melhor dos mundos. Sim, é verdade. Eu vejo muitas vezes, tem algumas doenças que você é melhor tratado no SUS que no privado. Isso eu estou falando
de grandes hospitais. Porque lá o profissional ele tem habilidade para aquilo, ele tem experiência com aquela doença. E o SUS tem todo um script da multidisciplinar também. Dentro do tratamento. No Hospital das Clínicas, no Hospital São Paulo, tem tudo. Tem tudo. Tem a Não, mesmo multidisciplinar. falando no Hospital do Mandaqui, que todo mundo fala que é o inferno da Terra, um médico que trabalha no Hospital do Mandaqui, ele tem moral para cuidar de qualquer paciente. Não. Sim. Mesmo, porque ele tem muita experiência. Sim. Ele tem acesso a vários tipos de emergência. É forjado no fogo. Não é verdade? É forjado no Mas é isso, fogo. olha, gente, aqui todo mundo acha que no exterior é tudo melhor. Aqui na França, o sistema de saúde é maravilhoso, tudo bancado pelo Estado, inclusive para estrangeiro. Mas você, dos médicos, você não tem a metade do que você tem dos médicos. Acho que até do serviço, Sônia. Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos em sistemas de saúde mundial. E aí só comprovou, no papel, obviamente, que o SUS ele é um modelo maravilhoso, só que não flui. Por exemplo, Sônia, eu tenho o maior programa mundial de fellows de neurocirurgia vascular. Recebo 20 a 30 estrangeiros todos os dias no Brasil para ver minhas cirurgias. Eles ficam comigo. Isso aí, Estados Unidos, Europa, América Latina. O mesmo programa que eu trabalhei, eu aprendi toda a minha... Foi com o Dr. Evandro de Oliveira. Para mim foi o melhor neurocirurgião que já apareceu na história. Então, isso me possibilitou... Hoje eu tenho fellows da Inglaterra, Estados Unidos, da Itália, Espanha e Portugal, e eu opero nesses países desde a época do Dr. Evandro. O Brasil não deve nada. Qual é a diferença deles para cá? Você tem um acesso mais rápido à saúde, mas a qualidade, quando precisa do setor terciário, o que é? Você precisa ser tratado com cirurgia, aí aqui é melhor. Por exemplo, na Inglaterra, na Suíça, para você conseguir uma ressonância, você precisa passar pelo médico do seu bairro, aí ele vai indicar... Sim. Aí você precisa ter, aí você vai por uma fila também, mas você foi atendida no primeiro momento. Chama generalista. Então. Você tem que ir primeiro generalista, depois... Por exemplo, eu operei mês passado um francês. Eu operei uma minha da Coreia do Sul, uma minha da Holanda e um rapaz da França. Por quê? Aí é que tá, por causa... Aí tem o setor público. Então, aí, por exemplo, na França, a ascensão do profissional é por tempo de serviço, não é por qualidade profissional. Sim. Você sabe disso aí. Então, aí começa a modificação. Aqui não. Aqui é por qualidade profissional. E a cultura também, eu vejo muito da saúde dos outros países, é um pouco mais assim... eu preciso dar qualidade de vida para evitar essas intervenções. Aqui a gente já é mais assim... Aí eu só vou intervir porque tá doente, né? A gente não pensa nessa qualidade de vida. Eu acho que vem mudando, mas os outros países já pensam mais muito qualidade nisso. de vida, exatamente. Isso é um fato. Os outros países pensam mais em qualidade de vida do que aqui. Aqui o Brasil ele é mais intervencionista. É como a medicina americana. O americano também é mais isso. É mais intervencionista do que a qualidade de vida. Agora também está mudando, mas você vê o perfil do paciente americano, né? Eu peguei com o doutor Evandro muitos anos nos Estados Unidos, o que era? Era o paciente com a artéria cheia de placa de gordura. Já estava ali. Já estava, entendeu? Então, é diferente. Hoje você está mudando. Sim. Mas é aquele paciente obeso, que come hambúrguer, tudo, come bacon, né? Então, o paciente obeso, hipertenso, diabético. A gente tem uma cultura, por exemplo, da parte feminina, né? De fazer as prevenções no ginecologista, do Papa Nicolau, fazer algumas coisas de colesterol. Mas, assim, a pessoa não se preocupa em fazer exames preventivos ou só para dar um check-upzinho na parte neurológica ou até na cardiológica. Faz só quando tem uma cirurgia marcada. Então, o médico pediu uma avaliação cardiológica. Não é comum, né? Você receber um paciente... eu vim aqui só para fazer uma prevenção. Não. E, às vezes, se descobre algo ali que pode ser tratado, que mais para frente não poderia ser, né, doutor? Então, é aí que também você diferencia os hospitais das UPAs, né? Do centro de saúde. Isso aí é para o centro de saúde. Muitas vezes ele quer ir para o hospital.
E é aí que ele congestiona o hospital. Sim. Então, o hospital é para tratar quem? Aquele que tem uma doença estabelecida, mais grave. Isso é o indivíduo do hospital. Agora, os outros são indivíduos do posto de saúde, do hospital dia. Sim. Para daí você tirar esse paciente da vaga de um paciente que precisava de uma coisa mais urgente. Porque o que eu sempre falo isso, outro dia eu estava dando uma palestra, o indivíduo que veio antes de mim, ele falou assim, olha, o principal paciente é aquele que chega entubado, mal, não sei o que, você deve dar atenção. Não. Qual é o principal paciente? É aquele que chega conversando, andando, falando e que tem uma doença grave. Esse doente, qual que é a expectativa dele? Que ele saia do hospital andando, falando, sem a doença. A gente tem uma noção muito diferente. Hoje, tem várias pessoas que estão andando na cidade aqui de São Paulo, por exemplo, que podem morrer, que vão, né? Seja com uma doença cardíaca, romper um aneurisma cerebral. Então, e muitas vezes, é isso que eu falo. Outro dia eu dei uma entrevista, começaram a criticar por quê? Qual é o exame preventivo da cabeça? Não tem, ninguém faz. Não tem. Só que o aneurisma cerebral, por exemplo... o aneurisma cerebral, ele mata. Muita gente vai morrer hoje por aneurisma cerebral. Muita gente vai ficar sequelada hoje por aneurisma cerebral. Roto. Se você pegar as estatísticas, você vai ver. Por exemplo, saindo daqui, eu vou pegar um aneurisma cerebral roto. Então, o que acontece? Mas a colonoscopia tem que fazer. Tem que fazer. Só que esse paciente, o aneurisma cerebral roto, 50% morre. Dos 50 que sobrevive, metade vai ficar com sequela permanente e metade vai ser bem. Mas esse que fica com sequela permanente, ele vai sobreviver. Ele vai ficar acamado. Ele vai tirar um familiar do trabalho, porque vai ter que ser cuidado por alguém. Sim. Ele vai perder o trabalho. Ele vai precisar, por exemplo, ir para um centro de reabilitação. Então vai despender dinheiro, seja público, privado. Vai despender transporte. E a pessoa, o gestor de saúde, o que ele pensa? Não, eu não vou fazer uma prevenção, eu vou gastar mais. Não. Um paciente desse gasta 1000 pacientes preventivos. Sim. Porque você não sabe o tempo. Exatamente. E assim, quais são os exames, então, que a gente poderia fazer, doutor? Uma ressonância da cabeça. Um estudo de vaso. É um exame que, no primeiro momento, pode parecer caro, não, mas está ficando cada vez mais barato. Uma tomografia da cabeça. É um exame que custa muito barato. E todo serviço, todo hospital público tem, os serviços privados tem, todo serviço tem. Hoje se faz em clínica. Esses exames se faz em clínica, hein? Você tem no hospital. Então, a ressonância ou a tomo, é isso? Não, ou a ressonância ou a tomo. Se você tiver condições de fazer uma ressonância, melhor a ressonância. Mas se não, uma tomografia. É um exame, é como... Um outro ponto que o senhor tocou, e que eu também ouvi a doutora Natália, é na questão da relação com a morte. Aqui na Europa, as pessoas têm uma relação normal com a morte. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. É uma coisa que o médico já sabe disso, o advogado também sabe, mas a maioria dos mortais ainda fica... É horrível, claro, a gente quer todo mundo vivo, mas o Brasil tem uma relação meio complicada com a morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque na questão dos cuidados paliativos, às vezes é hora de você manter a qualidade de vida para a pessoa não ficar saindo, entrando de hospital, remédio, etc. e tal. E eu sinto que a população brasileira, o paciente brasileiro, ele tem um pouco mais de resistência a isso do que o europeu. Doutor Félix, qual que é a hora do cuidado paliativo e como é que se conversa isso com o paciente? E doutora Natália, o direito de morrer. Quando a pessoa pede isso, a eutanásia não é aceita no Brasil. Mas a pessoa às vezes está num sofrimento e vai para a Suíça e faz lá o procedimento. Então, assim, eu acho que esse é um tema importante para a gente discutir agora. Eu acho que essa pergunta foi extremamente importante porque ela está sendo do dia a dia do médico. Por quê? Porque é muito importante a pessoa saber o que é um cuidado paliativo. Quando você fala cuidado paliativo, a família e o paciente pensam, eu vou morrer. Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema. E cuidado paliativo não é morrer. Cuidado paliativo, você dá qualidade de vida para o paciente. São coisas diferentes. Por isso, os grandes problemas que eu tenho, médico, por exemplo,
É quando entra a equipe multidisciplinar no quarto e fala cuidado paliativo. Nossa, a família te liga, fala que você desistiu do tratamento. Então, isso é uma coisa que no Brasil precisa ser muito bem difundida. O que é o cuidado paliativo? Cuidado paliativo não significa jogar a toalha. Não significa que a partir daquele momento o médico ele não vai fazer o tratamento. Aquele momento ele está dando respaldo suficiente para a qualidade de vida do paciente. Não significa que o paciente vai ser curado. Nós sabemos a expectativa. Sim. Mas é isso que é cuidado paliativo. Envolve uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, o grande problema é quando você fala em cuidado paliativo. A família, muitas vezes, se volta contra você, independente da classe social. A outra coisa é que nós somos latinos. Até como você conversa com o paciente é diferente. Quando nós falamos com pacientes americanos, você é direto nisso. Você tem isso com tantos... Não rodeia, né? Você tem que falar porcentagem de tempo de vida e porcentagem de sequela. Né, Ana? No Brasil, você não pode falar isso. Porque isso interfere no tratamento. Você discute isso com a família. É difícil você discutir com o paciente. Porque o fator emocional está diretamente relacionado ao tratamento. Melhora, Onde né? você vê isso? Por exemplo, muitas áreas hoje se baseiam na imunoterapia. A imunoterapia, nós temos o nosso sistema imunológico. Você pega a gripe quando? Eu estou mal, estou deprimido, cai a resistência imunológica, você pega infecção. É a mesma coisa com a célula tumoral, por exemplo. Vamos pensar em tumor. Então, a pessoa, ela cai a resistência imunológica, você facilita a disseminação tumoral. Eu tinha um paciente que estava a melhor ressonância do mundo que eu tinha visto. Nossa, estava bem perfeito. É uma doença grave, mas a ressonância estava boa. Em 15 dias depois, um sábado, a filha dele me ligou. Olha, doutor, meu irmão faleceu por um acidente de moto, eu vou contar para o meu pai. Tem que contar? Eu falei, tem que contar, né? Não tem. 15 dias depois ele faleceu. Ou seja, ele entrou em depressão. A doença, sim, você fez o exame, a doença... Então, no Brasil, pelas características culturais do brasileiro, eu tenho uma relação dessa forma com a família do paciente. Só se o paciente tiver essa condição, como você falou, o europeu, tá? É diferente. Mas eu sempre vejo também que na hora que aperta, todo mundo tem o fator emocional. Né? Todo mundo oscila. Então, é por isso que é importante você estabelecer. Por quê? Porque o paciente também pode falar assim, olha, doutor, se você tivesse me falado que eu ia morrer, eu teria gastado meu dinheiro inteiro. Eu poderia ter feito uma viagem. Isso também acontece. Por isso que o americano, ele fala isso. Ele fala, olha, a perspectiva de vida é tanto. E aí que entra também aquele negócio do pastor. Algumas pessoas não gostam que eu falo, mas é a verdade. Por exemplo, o médico fala assim, você tem tanto tempo de vida. Ninguém sabe quanto tempo de vida você tem. É só Deus. Sim, aí sim. é impossível. É uma estimativa. Mas o cara fala, você tem 6 meses de vida. Ele sobreviveu 1 ano, ele foi lá, o cara falou, foi eu que fiz você sobreviver mais 6 meses. E aí que entra aqueles conflitos na televisão. Sim. Então, o paciente, a relação com o paciente no Brasil é diferente mesmo do europeu. E a diferença, por exemplo, do europeu do norte para o europeu do sul. Eu trato muito português, espanhol e italiano. É diferente. Tratei de um irlandês agora. É diferente a conversa. A conversa dele é quanto tempo de vida eu tenho. Qual é a minha porcentagem de sequela. Quanto tempo eu tenho para executar isso. Os latinos, que é onde nós já... Portugal, Espanha e Itália, a conversa já é outra. Se você falar isso, eles se jogam no chão. É mais dramático. É mais né? dramático o jogo. Então, para o paciente, eu evito falar a conversa como ela é. Eu falo do problema, falo da doença, o que ele tem. Mas a família, aí eu falo. Doutor, Você está vendo a importância da contextualização, da comunicação e da contextualização? De com quem Sim. e como você está lidando. Né? Tudo que ele está falando gira em torno de como se relacionar com as pessoas, como você se comunica com as pessoas. Culturalmente até. Essa parte que o doutor falou, achei bem interessante.
do pastor. O doutor vê que quando a pessoa ela tem essa fé, Tem. independente da religião, a fé, ela traz uma melhora? Porque às vezes eu vi algumas Eu pesquisas... posso falar já uma falando coisa para disso. você? Traz. Eu sou bem claro com isso. Eu acredito. Mas que bacana ouvir um médico. Não, mas eu acredito. É Se bem você for no meu consultório, na minha sala, tem mais imagem de Nossa Senhora do que na igreja. Mas é verdade. difícil. Eu sempre eu ganho dos pacientes. E é importante o indivíduo, todos eles se agarram a Deus no final. Todos. É impressionante. Até o ateu, né, doutor? Até o ateu. Até o ateu. Todos que falam contra alguma coisa, no final se volta a Deus. E é importante. Eu também, quando eu estou perdido em cirurgia, eu começo a pedir, a mão vai. E você salva aquele que era para ser salvo. O indivíduo que não era para ser salvo, ele não vai ser salvo. Por isso que eu sempre peço para Deus que a minha cirurgia não coincida com o dia do paciente. Isso é fato. E o paciente que tem, ele precisa se agarrar na fé. E é isso, porque, como eu falei agora, eu não chego, é a mesma coisa, você vai no médico, o médico fala, você vai morrer, o que você vai pensar? Acabou. Você entra em depressão, por mais que você seja um cara... Então, por isso que você precisa saber como falar. E a expectativa que melhora o resultado moral, que é a imunologia do indivíduo. Ele pode melhorar? Pode. Nós não sabemos aquele negócio. Tinha um tumor, tudo pode. Eu tive pacientes que eu achei não vai melhorar, e o cara está até hoje aí bem. Teve outros que eu falei, não, esse vai, e não evoluiu. Então, por isso eu nunca bato o martelo. Sempre tem o aspecto de Deus. E é isso que você falou. Quanto mais o indivíduo se apega, parece que a evolução é muito melhor. Até tem algumas pesquisas científicas, né? Até que falam sobre essa parte da fé na cura, né? Então, eu acho que é até interessante. E você vê, o paciente que chega mais arrogante, assim, aí não evolui bem. Verdade. E eu vejo assim, todos na hora H, a hora que estão doentes, aquelas pessoas mais poderosas mesmo, na hora H, é Deus na hora. Eu peço a Deus, peço a Deus, peço a Deus, porque na hora acabou o jogo. Não envolve dinheiro, poder, Sim. não envolve nada. E é engraçado, porque outro dia eu vi um outro podcast com um médico que trata doenças terminais. E ele falou uma coisa que é assim... pensativa, até porque sou latina também, a minha cultura já, ai meu Deus, vai morrer. Todos nós... Os mexicanos são assim, a dramatização. Mas assim, ninguém sabe o dia, a gente pode sair ali, ser atropelado e morrer. Então, esses pacientes que estão, que ele trata, assim, já em fase terminal, eles têm a oportunidade de saber que estão realmente chegando ao fim da linha. E muitas pessoas estão vivendo a vida desenfreadamente e amanhã morre e não sabe. Então, ele fala que ele trata esse tipo de caso, assim, como até uma bênção da pessoa conseguir saber que ali é o final dela e o que ela quer fazer naquele período, né? Então, é se preparar para isso. E a gente não, a gente vai vivendo e, tudo bem, não tá nem sabendo de nada, de Deus, ninguém quer saber de nada. Aí, a pessoa que tem esse tipo de doença, que sabe que tem um tempo determinado, ela tem Ela tem como período. se preparar para curtir o fim Para se perdoar, para se relacionar melhor. E aí, doutora Natália, e o direito de morrer? Para quem quer morrer? Por exemplo, a gente teve um caso famoso recentemente, né, de um artista que foi para a Suíça. Enfim, o Alain Delon tentou morrer também na Suíça, mas os filhos não deixaram. No Brasil, isso ainda não. No Brasil, a eutanásia não é permitida. Desculpa. No Brasil, a eutanásia não é permitida. Aqui no Brasil não é permitido. Não existe o direito. Não. O que você pode fazer é recusar tratamentos. Né? Assim, você chega num estágio, por exemplo, e você não quer mais tratamento, você quer que a vida siga seu curso sem intervenção médica. Mas a eutanásia no Brasil é proibida, não tem esse direito. Bem claro,
tem um debate muito Mas aí, importante se o nas paciente redes tá sociais, com dor, muitas dores. Eu vi um caso na internet que a menina tinha uma dor muito, assim, a maior dor do mundo. Aí era uma polêmica, que ela queria a eutanásia, aí no Brasil não podia, ela ia pra fora. Ela Aí fez uma colocaram- vaquinha na Foi, ela internet fez para uma ir para vaquinha. Suíça. Então, assim, ela não tem tratamento. Aí inventaram uma cirurgia no interior de São Paulo Isso. para melhorar a dor dela. Mas não tem tratamento, mas aqui você não tem opção de eutanásia. Porque ela pode recusar, né, o tratamento, mas ela está sofrendo, né? Uma coisa que a gente sempre tem que pontuar é quem viu a pessoa e quem fez o diagnóstico. Muitas doenças que as pessoas falam que não tem tratamento, tem tratamento. É que muitas vezes o profissional que viu falou que não tinha tratamento e hoje a pessoa ela se dá voz na internet. Sim. E aí ela cria uma polêmica e começa a ganhar visualização e aquilo passa a ser uma verdade. Se você falar assim, olha, eu tenho uma dor e não existe tratamento, isso é difícil. Toda dor tem uma forma de tratamento. Porque a dor é um sinal, sintoma, é uma manifestação clínica. A causa da dor pode não ter tratamento, pode ter um tratamento final, mas a dor tem tratamento. Sim. Então as pessoas, elas criam verdades na internet e aquilo criam uma polêmica e aquilo passa a ser uma verdade. E o profissional que deu, muitas vezes um profissional que não estava capacitado para fazer aquele diagnóstico, ele fala que não tem cura, não sei o quê, e o paciente sai hoje na internet falando que não tem cura e faz uma mobilização de não sei quantos, milhões Sim. de pessoas. E aquilo passa a ser uma verdade, na realidade não é uma verdade. Essa menina conseguiu bastante audiência, né? Ela estava fazendo a vaquinha para ir fazer a eutanásia na Suíça. Eu esqueci o nome da doença que ela tinha, mas é uma doença que causa dor crônica e... Mas... E no fim ela não foi, né? Não, no fim ela foi, teve um neurocirurgião aqui do interior de São Paulo, 2, na verdade, que propuseram uma cirurgia para fazer um implante no cérebro. E aí depois eu não soube mais nada dela, não soube. Eu também não soube mais. Mas e olha, tem um outro assunto que desculpa. Não, que sempre vai ter tratamento.